Boa noite. A gente hoje vai começar o segundo livro de Melachim, então quem não dos reis. Então a gente está aqui no meio da história dos vários reis de Israel. A gente vai ficar alternando entre os reis de Yehudá e o rei Israel. Só para recapitular e já adiantar algumas coisas, só para a gente ter uma ideia, o povo de Israel estava dividido em dois: reinado do norte, reino de Israel, e reinado do sul, reinado de Yehudá. E a gente viu sobre alguns desses reis. Então, aqui ele traz um resumo, só para a gente ter uma ideia. O reinado de Yehudá, ele teve ao longo de todos os tempos 20 reis. Só 6 deles foram completamente tzadikim. Os outros, depende. Muitos deles, rechaim grandes, outros médios. Depois dos Malchei Israel, você teve 19 reis. E eles eram muito piores do que os Malchei Yehudá. A gente teve algumas exceções, a gente viu, por exemplo, sobre... a gente estava falando sobre Ahav. Ahav era perverso, mas ele fez tchuvá. Então, cada um mal, outro menos mal. Só um minuto. Fala. Ok, vamos lá? Hoje era mal. Fala, já que atrapalhou? Quer que eu te espere acabar para fazer isso? Não? Você muda essa Não, demora um pouco mais de tempo. Então, deixa aí, depois você pega. Obrigado. Deixa eu falar com a secretária? Pode ser. Tá. Ok, vamos lá. Então, começando o Melachim Beit, fazendo um pouco a comparação entre os dois reinados, qual foi pior. Então, Malchei Israel, em geral, foram piores. Só que tem uma coisa interessante, que já que eles tinham mais dificuldades, já que eles estavam mais afastados de Hashem mandou para eles vários profetas. Então, por exemplo, a gente leu sobre Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi estava presente na área do Malchei Israel, fora de Jerusalém. Elisha, que a gente vai ver nesse livro, também estava fora de lá. E aqui ele traz uma coisa interessante, que ambos, Elisha e Eliyahu, eles fizeram escolas, yeshivot, onde lá aprendiam para se tornarem profetas, e eles formaram milhares de estudantes para se tornarem profetas. Tudo isso para tentar dar um suporte espiritual para quem estava já distante. Todo o rei estrela, o primeiro desses reis, começou com 2 bezerros de ouro, e daí para pior. E agora, respondendo acho que alguém de vocês perguntou na última aula, e a Izebel estava viva e bastante ativa, e ainda ela continuava pecando. Izebel era a esposa do rei Ahav. Que nome? Elizabeth. O Shomron, que você perguntou, era a capital dos Malchei Israel. Então, Yehudá e Shomron, que você perguntou, provavelmente que você tinha Yehudá, que era Malchei Yehudá, Shomron era a capital dos concorrentes, na verdade. Ok. Agora, depois de Ahav, a gente começa agora a falar de um novo rei, de Malchei Israel, chamado Ahaziah. Esse Ahaziah conseguiu ser pior que o pai dele. E a gente sabe que, primeiro, a mãe dele era Izebel, então ele cresceu. O Ahav, o pai, tinha sido influenciado pela esposa. Esse aqui já era filho, então já estava completamente fora. Imagina alguém que quiser com o mesmo nome, Isabel, hoje em dia. Izebel, Bom, acho que o nome já diz bastante. Nós temos na Torá, a gente lê sobre Moab, não faz muito tempo. Moab é de onde veio Balac, da onde acabou vindo o próprio rei Davi, etc. Mas os moavitas, eles eram inimigos, arqui-inimigos do povo judeu, como os Amalek, como os filisteus. Eles ficavam no sudeste de Eretz Israel. E como o rei era perverso, então Hashem ele manda os inimigos para despertar eles para fazerem tchuvá. Então, por 150 anos, desde o Davi da Melech, esse Moab pagava impostos para Eretz Israel. Davi conquistou, eles ficaram com medo e pagavam fielmente os impostos. Eles pagavam 100 mil ovelhas e 100 mil carneiros não tosquiados para
eles. E assim eles usavam a lã, usavam a carne, etc. Por ano? Por ano. Por ano. Era imposto anual. Tá bom. E depois que Ahaziah se tornou rei, então eles decidiram parar de pagar esses impostos. Então, obviamente, isso é motivo de declaração de guerra. E Hashem, obviamente, causou isso para que desse uma oportunidade para ele fazer tshuva. E na hora que isso acontece, isso é, na verdade, Midah Keneged Midah, já que ele se rebelou contra Hashem, então os povos que estavam submissos a eles agora estavam se rebelando. Hashem, ele faz para ele o seguinte advertência. Ele tinha um segundo piso na casa dele, que esse segundo piso era feito de uma treliça, um material um pouco menos resistente. E ele estava andando por lá e enquanto ele estava lá, ele se apoiou e ele acabou caindo pelo buraco e ele ficou muito ferido. E ele estava de cama. Na época não tinha cirurgia de colocar pino, parafuso, etc. Prótese, etc. Que não precisemos. Mas antes de continuar, isso aqui foi uma maneira que Hashem deu para ele esquilar. Esquilar é um dos métodos que havia no templo, na época do templo, de se fazer. Haviam 4 mortes, 4 eventuais penas de morte. Uma delas é a esquilar. Como que funcionava a esquilar? A esquilar, a pessoa era jogada, atirada de uma altura mais ou menos de 2 andares. Ele caía. Se ainda assim ele não morresse, então se jogava lá de cima uma rocha em cima dele. E se ainda não morresse, as pessoas jogavam pedras neles. Esquilar apedrejamento se traduz, mas na verdade se jogava ele e depois, eventualmente, jogava uma pedra ou várias pedras. Era mais leve. O quê? Era a morte mais leve. Era a morte mais leve? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Se eu não me engano, a espada era considerada mais leve. Se eu não me engano, a espada era considerada mais leve. Mas não tenho certeza. Mais, talvez. Claro. Tá. Já dei um shiur a respeito, quem quiser, pena de morte na Torá, para não parecer uma coisa tão drástica, entender o que realmente a Torá quer com isso. Mas não vou entrar agora no mérito. Então, a Guimarães fala para a gente que, apesar de, naquela época eles tinham o templo, mas estavam distantes do templo. Mas depois do templo ser destruído, apesar de não ter a morte, literalmente, pelo tribunal, Hashem, se precisa, Deus nos livre, ele faz a mesma coisa, ou algo paralelo, parecido, para a pessoa poder expiar seus pecados. Então, uma das coisas é que a pessoa cai de uma altura, Deus nos livre, grande, isso serviria como esquilar. Nesse caso, ele não morreu, mas esse foi o castigo divino para Hashem fazer sobreviver, para que ele tivesse uma oportunidade de fazer tshuva. Mas nesses casos aí, não fica assim uma coisa encoberta, quer dizer, vai dizer, não foi Hashem, não foi o piso que cedeu, fica uma coisa assim que o cara não É verdade, é verdade. Então, está escrito que na Galut, na época de Galut, a gente tem uma vantagem e desvantagem. A desvantagem é o aumento da criminalidade, porque quando você tem impunidade, aumenta o crime. Sim. Então, a pessoa se sente livre para fazer o que ela quer. Por outro lado, nós temos a vantagem que você pode fazer tshuva e vai funcionar. Porque se a pessoa era condenada no tribunal terrestre, não adianta ele fazer tshuva. Ele ia ser condenado, ele ia ter que pegar a pena. Porque o ser humano não tem como ler o coração do outro. Hoje, na Galut, é verdade que aumenta a criminalidade, mas a gente tem que tirar a vantagem do fato de que o acerto é direto com ele. Se o acerto é direto com ele, dá para a gente fazer tshuva. Então, realmente é um dos problemas do Galut, porque na época a gente pergunta, a famosa, clássica pergunta que todo mundo faz, por que o justo sofre, coisas boas, Então, na época de Geulah, na época onde Deus está revelado, você vê claramente, quem faz o bem recebe o bem. Na época de Galut, fica encoberto. Mas eles não estavam no Galut. Então, eles estavam fisicamente no Galut porque eles estavam distantes de Jerusalém. Então, tinha o templo, mas eles estavam numa situação de Galut. Sim. Então, Hashem deu para ele essa oportunidade, mas obviamente que ele não aproveitou. E o que ele faz? Uma coisa extremamente contrária à Torá. Ele queria sentir seguro. O ser humano busca segurança e busca todo tipo de forma para se sentir seguro, apoia nas pessoas, dinheiro, poder, etc.
É a necessidade básica do ser humano. O que ele precisa buscar? Deus, Hashem. Hashem. Mas ele queria sentir seguro, ele queria saber se ele iria conseguir eventualmente levantar da cama. Então ele manda um grupo de súditos, um grupo de pessoas, para a terra dos Plishtim, na cidade chamada Ekron, e ele quer consultar com os magos de lá, com os macumbeiros de lá, que eles serviam a idolatria chamada Baal Zevuv. Zevuv, mosquito, uma mosca. Essa mosca servia, a gente não sabe exatamente, talvez eles acreditavam que ela servisse como que dominava as moscas, ou as pestes que tinham, ou até o controle da morte. E ainda assim eles tinham a vantagem que a idolatria, a imagem dela era pequena, o tamanho de uma mosca. E todo mundo carregava no bolso. Depois isso mudou para outro nome chamado Apple, o deus do Apple, ou do Android. Mas era uma idolatria que você carregava no bolso. Então, é mágico que parece um robozinho. tá. Então é isso. Então, diferente das outras idolatrias, que era uma estátua grande, que você não tinha como levar em todos os lugares que você ia, essa aqui era um deus portátil. Eu esperava aqui Bom, tudo bem. Depois encontraram outras formas, mas as estátuas se supõe que eram maiores. E os sacerdotes adoradores dessa idolatria, frequentemente eles costumavam prever se as pessoas iam viver ou não iam viver. Então ele encomendou essa consulta à distância, não tinha Zoom na época, então ele manda lá eles fazerem essa consulta. Só que Hashem de novo tem misericórdia dele e manda uma mensagem para Eliyahu Hanavi e fala para Eliyahu Hanavi avisar esses mensageiros que eles estão fazendo algo errado. Quem sabe assim eles vão voltar atrás. Eles deveriam já ter protestado inicialmente, eram judeus, afinal é proibido fazer uma coisa dessas. Mas vá até eles e diga para eles voltarem atrás. Aqui estão as palavras que Eliyahu Hanavi fala para eles. Por que vocês vão consultar deuses estranhos? A Shekhinah, a presença de Hashem, está entre o povo judeu. A gente tem profetas, especialmente naquela época. Você tinha para quem consultar. Vocês estão fazendo uma profanação do nome de Hashem, o Hilul Hashem. Os Plishtim vão dizer, tá vendo? Os judeus vêm se consultar com a gente, porque o Deus deles não está com nada. Vão para o rei Ahaziah e falam para ele que foi por causa das más ações dele que ele está sofrendo e ele não vai se recuperar. Já estou adiantando, ele não vai se recuperar, não vai levantar da cama. E ainda ele usa a palavra mot tamut, morrerá, que simboliza que ele morre nesse mundo e no mundo vindouro ele também não vai ter olam haba. Então, quando eles ouvem isso, que chega uma pessoa sem saber de nada, e eles não conheciam Eliyahu Hanavi, mas eles veem claramente sentem que era um profeta de Hashem, então eles decidem abortar a missão e voltar até o rei e contar para ele aquilo que eles viram. Eles chegam para lá, voltam, e ele vira, opa, já voltaram? O que aconteceu? E eles contam para ele aquilo que eles viram. E ainda descrevem como que eles viram ele. E ele tinha um cinto famoso de couro, e logo Ahaziah, que era o rei, ele já tinha um pouco mais de conhecimento, e ele sabia que era o Eliyahu Hanavi. O que você acha que ele vai fazer? Matar ir atrás de Eliyahu Hanavi. Exatamente. Então, você quer aquietar seu sentimento de culpa, etc. Então, ele encomenda agora a morte. Primeiro encomendou a consulta, agora ele encomenda a morte do Eliyahu Hanavi. E aí ele começa, mas claro, ele precisa ter desculpas na cabeça dele para fazer uma coisa dessa. Então ele fala, será que era ele mesmo? Por que ele não veio até mim falar? Porque ele falou para o terceiro, se realmente ele era um profeta, devia falar comigo. E aí eles descrevem para ele, como eu falei, que ele tinha muito cabelo e um cinto de couro. Provavelmente Eliyahu Hanavi também era um nazir. E por isso ele tinha o cabelo comprido. O que é esse nazir? Aquele que deixa o cabelo crescer, não toma vinho e não vai no cemitério, igual o Shimshon.
Você está brincando dos hippies? Hippie é que Nos, criou. nos anos 60, o Rebbe, na Revolução dos anos 60, Woodstock, Beatles, etc., Woodstock. o Rebbe começou uma campanha muito grande de aproximar as pessoas para a Torá. Ele falou que são os jovens que estão buscando sentido na vida. Por isso que eles estão fazendo tudo isso. Estão revoltados porque eles não veem sentido na educação que eles receberam. E muita gente fez tchuvá nessa época, muita gente se aproximou da Torá. Uma das coisas que o Rebbe falou, que saiba que os judeus que estão lá de barba, eles estão cumprindo a mitzvah da Torá de deixar a barba. Não tem nada a ver com... Você acha que é por causa do... Você acha que é por causa do hippie? O hippie está deixando a barba por causa do Eliyahu Hanavi. E o cabelo... Hã? Não sei, mas eu sei que muita gente fez tchuvá nessa época. Então, qual que é o significado desse cinto de couro do Eliyahu Hanavi? Então, aqui tem um midrash muito interessante, que ele fala o seguinte, a gente já comentou ele faz um tempo, os tendões do carneiro que Avraham Avinu ele colocou em vez do Yitzhak, ele foi lá e abateu aquele carneiro, os tendões foram usados para fazer a harpa do David Amelech. A pele foi transformada no cinto de couro do Eliyahu Hanavi. O chifre direito foi usado, o chifre esquerdo foi usado para matar a Torá. E o chifre direito vai ser usado, isso é fácil, para Mashiach, certo? Por Mashiach. Então, não dá para a gente saber se isso é literal ou não, mas a ideia é que o mérito, que a gente menciona todos os dias, de que Avraham estava pronto para sacrificar seu próprio filho, e a faca que ele usou é chamada na Torá de Machelet. Machelet é aquela que consome. O que significa isso? Que nós consumimos, nós nos desfrutamos dessa faca até os dias de hoje. Aquela faca que ele estava pronto para sacrificar seu próprio filho nos deu mérito até os dias de hoje. Então isso se conecta, cada vez que a gente precisa de méritos, a gente lembra isso, lembra o mérito de Avraham. E então o que significa é que o mérito, sempre que David Amelech queria invocar mérito, era através da harpa dele, que lembrava o sacrifício de Yitzhak. Assim como Eliyahu Hanavi, assim como Har Sinai, assim como a gente no Yom Kippur, no Rosh Hashanah especial, a gente lembra o mérito do Har Sinai, a gente lembra o mérito do Kabe Shofar Gadol, fala do Shofar de Mashiach, e a gente fala o mérito de Akedat Yitzhak. Então, tudo isso vem lembrar os méritos perante Hashem. E esse é o significado, então, dele ter o cinto que ficou daquela pele, porque, inclusive, a pergunta é que se ele fez o corban foi consumido, foi queimado. Então, como que sobrou pele, como que sobrou o chifre, etc. Então, uma das maneiras de explicar é que é o mérito especial que eles tinham e não literalmente. Outra pode ser até que o chifre, normalmente, no Beit HaMikdash não era ofertado. Aliás, o chifre pode ser que ia junto. O couro era sempre deixado para os Kohanim. Então, não sei, a gente vai saber quando a Mashiach chegar, vamos entender melhor. Mas, depois de tudo isso, ele, ao invés de fazer tchuvá, que a Hashem está dando para ele uma segunda oportunidade de fazer tchuvá, e ele decide não fazer tchuvá, apesar que o profeta, como na história anterior, o profeta tinha predito o que ia acontecer, ele decide não escutar, e agora ele decide, então, ir atrás do Eliyahu Hanavi. Então, basicamente, a história, só resumindo, a gente está em cima da hora, ele manda 50 soldados para achar o Eliyahu. Eles encontram o Eliyahu, que estava lá em cima de uma montanha, e eles falam para ele, desça aqui. E Eliyahu, ele fala, em outras palavras, vou resumir, falou para ele, vocês viram que eu fiz o milagre, que Hashem ele fez um fogo descer do céu e queimar o sacrifício na história do Hara Carmelo. Se vocês querem, eu trago um fogo agora e queima todos vocês. E assim foi. A Haziá escuta essa história, ele acha que é o conto de fada, não acredita muito, e ele manda um segundo grupo, coitado deles. E a história se repete, esse segundo grupo também. Veio uma chama do céu. Veio uma chama do céu, consumiu eles, e o segundo grupo, coitados, vão também, e a mesma coisa se repete, eles falam zombando do Eliyahu Hanavi, e a história se repete, mandam ele descer rapidamente, e Eliyahu Hanavi faz com que um fogo desça do céu, e assim termina essa aula de hoje. Tem mais ainda. Ela fazia?
A Razia. Pelo Malgarra, Por quê? Ele é o navio Fazia- mais... Ah, brincadeira. Ah, mas também segura. boa noite, boa noite.